pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos aqui a essa conversa. Já tinha gente desesperada dizendo: vocês estão atrasados! A gente se atrasou 10 minutinhos só para a live. Assim, essa live de hoje vai falar sobre tipos de ciganos e é um assunto que, na realidade, muita gente nos pede para falar. Como a maioria de vocês deve saber, se não sabe, deveria, a gente dá curso de cartomancia cigana, com essa nomenclatura, né? Cartomancia cigana, que é o Petit Lenormand, o baralho cigano. Na verdade, isso já é uma nomenclatura secundária do nosso curso, né? Exatamente. A gente coloca como um subtítulo, só para os desavisados saberem do que a gente está falando. E aí ocorre que sempre que a gente vai dar esse curso, sempre vem muitas pessoas falar pra gente dos ciganos. Ai, quem são os ciganos? Falar de entidade cigana, médio cigano, tipo Acham que cigano. somos ciganos. Acham que somos ciganos, tudo isso. E apesar da gente no curso, né, dar assim uma explicação histórica, explicar que na verdade o Petit Lenormand, que é o baralho cigano, não tem nada a ver com os ciganos e que também você não precisa ter ligação com nenhuma entidade cigana para jogar as cartas, tudo isso. Se eu ficar fazendo assim com a mão, eu vou ter que virar pra baixo. Tá. A gente acaba sempre tendo que falar sobre esses assuntos e eu particularmente tenho uma vida que tive bastante experiência com vários tipos de ciganos diferentes. Então, agora tô com tô brincando. Então, eu acho importante, assim, sinceramente, falar sobre isso, que a gente converse sobre os tipos de cigano, né? Explicar que existem vários tipos de ciganos para as pessoas e também para trazer uma consciência. Esse primeiro momento que a gente vai falar hoje, inclusive, pode chatear muita gente que está aí acompanhando a gente, que são pessoas que usam essa nomenclatura ciganos aqui no Instagram. Mas é o primeiro momento que a gente queria conversar assim com vocês. Como a gente sabe, virou, principalmente no Brasil, e acho que no Brasil é o país que mais isso acontece. Aconteceu que ficou meio moda, assim, né? Você colocar cigana Natasha, cigano Celso, cigana Paula, cigana Marta. Sandra Rosa Madalena. Isso, tem vários, todo mundo se chama de cigana. Só que isso é uma coisa bem tradicional do Brasil, em primeiro momento, né? Isso é muito difícil você encontrar aqui, por exemplo, na Tradicional Europa. não, né? Típico. Típico. Isso aqui na Europa não acontece, porque as pessoas, inclusive, são muito preconceituosas com os ciganos, né? Tem uma visão super má mesmo com os ciganos. Quer falar alguma coisa? Não. A Victor respirou aqui. E aí no Brasil, isso acontece porque o brasileiro ele tem um estereótipo, né? Criou um estereótipo do cigano que é muito peculiar. Que ao mesmo tempo existem pessoas que ainda são preconceituosas com os ciganos no Brasil, existem pessoas que acreditam que o cigano é aquele super belo, sensual, cheio de brilho, ouro, perfume. Uma versão romantizada, né? Como se criou esse estereótipo e se criam diversos tipos de estereótipos, né? Existe o estereótipo do cigano ladrão de criança, existe o estereótipo do cigano que faz leitura de mão para te roubar os anéis, e tem o estereótipo do cigano também, que é o conquistador, cinema. Que é o cheio da magia, o belo, o vindo do Egito. E essa parte do Egito até que não tá de todo errado. Mas não, então, a gente quer primeiro falar o seguinte. Quando a gente fala de apropriação cultural, esse uso da palavra cigano, ele é o exemplo claro, nítido do que é apropriação cultural. E aí a gente tem que ter um certo olhar crítico. Olhar crítico sobre isso. Eu não tô mandando as pessoas que utilizam essa nomenclatura aqui no Instagram, no Facebook, ou se chamam, se autodenominam cigano, para parar de usar isso. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que pensar um pouquinho sobre. Vocês já foram perguntar para alguém que é de etnia cigana o que ela acha de fato sobre isso? O que eles pensam sobre esse uso da palavra cigano de uma forma assim, jogada? Porque a gente estava tentando estudar, eu e Celso ali antes,
essa questão da palavra cigano utilizado nas redes sociais, né? E o que eu estava agora mesmo lendo em um artigo científico é que a autora ela coloca muito assim, que os próprios ciganos existe já uma dificuldade que é muito grande deles conseguirem a sua identidade como tribo. Porque os ciganos não existem uma tribo só. Os ciganos são muito diferentes. Assim como o cigano do Brasil, lá do Nordeste do Brasil, vai ser diferente do cigano lá do Sul do Brasil. Isso acontece no mundo. Então é óbvio que a gente tem várias tribos de ciganos. E a gente, dentro das famílias ciganas, fala de família cigana, né? Então, cada família vive de um jeito diferente. O cigano, ele já passa uma vida inteira tendo que lutar com essa identidade, que é a identidade da família dele. Porque não quer dizer que porque ele vive ali na sua família e lá numa outra cidade muito distante da dele, existem outros ciganos que vivem de uma forma diferente. Quando alguém fala cigano, coloca todo mundo no mesmo balaio, que não está completamente errado isso. Mas a gente tem que entender que eles já lutam por essa identidade, que se fale da cultura que eles vivem. E aí vem uma pessoa que nem mesmo faz parte de nenhuma dessas famílias e se auto-intitula cigano, muito pior ainda, trazendo coisas que não fazem parte da realidade dos ciganos para dentro dessa mítica. E por que essas pessoas utilizam essa palavra? Por que elas se autodenominam ciganas nas redes? E aí é esse o grande ponto, que é o mais preocupante. Elas não se denominam porque elas acham essa cultura linda e maravilhosa e têm respeito completamente sobre ela. Porque se tivessem, não usariam. Não, é provavelmente porque elas não conhecem e acreditam numa ideia mítica a respeito de quem seriam esses ciganos, não uma ideia real a respeito deles. Então aí está o nosso primeiro tipo de cigano, né? Que é o cigano mítico. Cigano da rede social. É, o cigano que é simplesmente uma alcunha. E a gente refletindo, chegamos à conclusão que... É o que o Gui acabou de falar, que na verdade as pessoas utilizam essa palavra cigano nas redes sociais como como mesmo, é a mesma coisa do que usar vidente. Vidente fulano, vidente ciclano. Isso vem de antes das redes sociais, né? Isso se criou uma certa, muito por uma ignorância, se criou uma espécie de, como é que se diz, como se cigano fosse sinônimo de vidente, né? Como se tu ser um vidente automaticamente te transformasse num cigano. Cigano New Age, Olha, e aí isso que eu falei da apropriação cultural, isso é muito, muito preocupante mesmo, assim, porque aí a gente pensa o seguinte, os ciganos, que são de famílias ciganas, eles são um grupo étnico, né, eles possuem ali os seus ritos próprios de dentro das famílias, que não compartilham da maioria das coisas que acontecem dentro do que as pessoas que utilizam a palavra cigano nas redes sociais fazem. E aí o que acontece? Você pega uma cultura e você... Não é que você estraga ela, mas você diz que ela é uma coisa que ela não é. Então, assim, vamos só pensar sobre isso. Eu poderia falar muito mais sobre isso aqui, porque eu sou bem faca na bota com esse tipo de coisa. Mas eu acho que é muito assim, um cuidado que se deve ter. Porque a gente está pegando uma cultura, a gente está destruindo ela, de certa forma, e não está tendo o cuidado devido com ela. Bom, mas agora que a gente já falou, já deu aqui, né, o primeiro momento. Então, agora que a gente já falou do cigano Nutella, vamos falar agora do cigano true, né? O cigano raiz. O cigano raiz a gente pode dizer que tem dois tipos também, né? Tem o cigano raiz espiritual, que talvez seja mais tronco do que raiz, e tem o cigano raiz de família, né? Então, o que a gente pode dizer a respeito disso? O cigano raiz, vamos lá primeiro, da onde vêm os ciganos, da onde surgem, né? Por isso que eu falei antes ali até, só um pouquinho, cigano. Jogo baralho cigano e do nada aprendi sem estudar. Não me denomino como cigano, mas tenho uma conexão com eles. Jonathan, a gente vai falar sobre essa questão da espiritualidade ligada aos ciganos logo. Só espera aí que já chega essa parte. O cigano raiz, que é o cigano de família cigana, né, que nasceu numa família cigana, da onde vem todas essas famílias ciganas?
Os historiadores acreditam que os ciganos tenham vindo de uma região na Índia chamada Rajastão. Então, a partir daí surgem os ciganos dessa região, que é os Rajastão. Eles são considerados os dominadores de cobras, que eles conseguem fazer com que cobras fiquem na dominação, quando tu pega um cachorro e consegue. Hipnose. Fazer com que. Adestradores. Adestradores, isso. Adestradores de serpentes, eles são conhecidos assim. Eles têm uma vida que não é com esse estereótipo cigano que a gente tem no Brasil, com lantejoulas e brilhos e purpurina. É um pouquinho mais roots. Eles são muito conectados, sim, com a questão dos elementos da natureza. E os ciganos, então, teriam saído daí, Na Idade Média. E teriam se espalhado pelo mundo. Isso aconteceu muito por causa das guerras que haviam naquela época, ou também por causa da fome, né, gerada por essas guerras e outras questões que fizeram com que eles tivessem uma migração em direção à Europa, né? Quando a gente fala dos gypsy, por que se liga o cigano aos egípcios? Porque sim, grande parte dos ciganos aprenderam e pararam no Egito mesmo e aprenderam com essa cultura. E como é que você sabe isso, Natasha? Porque alguns artigos científicos trazem alguns escritos que são de ciganos mesmo e eles contam essa história. Agora, se eles estão mentindo para só se autopromover, eu acho um pouco difícil, porque ciganos também são uma cultura que é completamente, não tem livros, né? Eles não têm, assim, grandes publicações, não tem registros escritos. Então, é tudo por oralidade. Então, aqui eles têm uma preocupação também em manter alguns critérios dentro dessa oralidade que é transmitida dos mais velhos para os mais novos. No nosso curso, no módulo 1 do curso de cartomancia, a gente detalha bastante como foi essa migração dos ciganos, como eles primeiro chegaram no Oriente Médio, dali se espalharam uma parte para a Europa e uma parte para o norte da África. Uma parte, essa que ficou no norte da África, passou bastante tempo na região do Egito. E a parte que foi para cima, né, foi em direção à Europa, mais para o norte, ficou bastante tempo ali na região da Romênia e ali a região das montanhas ali. E depois se espalhou. Isso gerou as fragmentações das famílias que a gente vinha falando. Como eu disse, no curso a gente detalha mais isso, explica também como depois eles chegaram na Península Ibérica e da Península Ibérica foram exportados, vamos dizer assim, para o Brasil. A maioria dos ciganos que foi para o Brasil é de origem portuguesa. E os ciganos que foram para o Brasil, eles foram expulsos mesmo daqui de Portugal, foram mandados para o Brasil. E eles são da família conhecida como Rom. Que é a maioria daqui, né? Que é o da Península Ibérica. Então, os ciganos, eles, como eu falei antes, eles têm várias famílias, cada tribo, várias tribos. E essas tribos, elas vivem conforme a sua família e conforme a cultura local em que eles foram inseridos também, porque eles absorvem muito dessa cultura que está no lugar onde eles chegaram. Isso é uma característica muito especial dos ciganos, e é por isso também que eles têm muito essa coisa católica, né? Porque eles se espalharam durante a Idade Média, inicialmente. E então, a gente pode dizer que cada cigano faz o que quer, mais ou menos. Porque os ciganos também têm um código de conduta cigana. E eles têm 7 leis básicas. Eu vou ler elas agora para vocês. A primeira lei é: respeito à família como instituição suprema da sociedade cigana. O que quer dizer que as leis da família estão acima das leis do Estado. Amor aos filhos, consideração e respeito aos velhos. Eles têm os mais velhos, sim, como autoridade máxima, né? Inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas que eu saiba, essas famílias ciganas, eles têm culto aos antepassados também, não? Também tem. Tem cultos próprios, né? A gente já vai falar sobre eles agora, rapidinho. Terceira lei, hospitalidade com alegria. Hospedar as pessoas com alegria. Honrar a palavra dada, a fidelidade à lei cigana. Sabe o que quer dizer essa lei? Quer dizer que você não deve nunca dever a um cigano. Se você deve a um cigano, você tem que pagar a ele, porque tá lá. Tem que pagar pro cigano, não pode dever. E o que acontece se não pagar?
Se não pagar para o cigano, provavelmente você vai ser mandado para um tribunal que é próprio deles, que se chama Eles, né? CRIS. Eles. Dos ciganos. Vão ir para esse tribunal, que é o CRIS, e lá eles vão decidir o que vão fazer com cada um deles. E aí pode decidir que expulsem você daquela região, ou enfim. Vai saber. Vai saber. Vão te dar de alimento para as cobras mal treinadas. Vai lá. Honrar a palavra dada. Já foi. Liberdade como condição natural da vida. Aqui, por isso que também se fala, por que os ciganos têm muito essa coisa de ser livre, liberdade? Primeiro, porque está na Constituição deles. Segundo, porque eles têm algumas deidades próprias. Eles têm algumas crenças que são. Não vou dizer que é uma mitologia própria dos ciganos, mas eles têm algumas deidades, alguns seres que contam essas histórias, né? Que falam sobre eles serem um povo livre. Solidariedade para com os membros da etnia cigana. E a última lei é cumprimento das decisões tomadas pelos maiores. Então, essas são as leis. A gente percebe que, na verdade, todas elas parecem girar em torno de basicamente duas leis, que é a hierarquia familiar e a liberdade, né, suprema. E ser fiel à etnia. Isso também. Que é a hierarquia familiar, é a mesma coisa. Também. Então a gente tem aí esses ciganos, que são os ciganos raiz. Os ciganos raiz, que a gente está falando que são os ciganos de família, eles têm ritos próprios. E os ritos, eles podem modificar. Não é porque nem todos os ciganos, por exemplo, fazem os ritos de casamento iguais. Na verdade, cada família faz o seu próprio rito de casamento. Tem alguns outros ritos também que vão ser de acordo com que a família gosta, com que alguns ainda são muito abraçados a tradições muito antigas, outros já aceitam coisas que já são mais modernas, depende da família que você tá ou vai se enquadrar. Depois, me recordem se eu tô alguma coisa errada. Cigano tem religião? Cigano de família cigana. Não, cigano não tem religião, mas eles têm uma religiosidade própria, o que é diferente. O que eu quero dizer? Ciganos, eles têm muita ligação com as questões da natureza, como eu falei, né? As suas divindades são ligadas aos 5 sentidos humanos, que também é uma curiosidade aí para vocês. Eles têm algumas divindades que eles não falam para o público, não espalham para todo mundo que elas existem, que é uma coisa bem de dentro da família. E por vezes eles pegam estatuetas que são católicas ou estatuetas de outras, por exemplo, de Umbanda, ciganos da Umbanda, e cultuam aquelas deidades como uma forma de nem é sincretismo, mas é para não mostrar como são as próprias deidades que são cultuadas dentro da família. A exemplo do que, segundo algumas teorias, também foi feito por religiões como o candomblé, no início, não é? Muitas vezes Sim, travestiram algumas entidades no início lá, como entidades católicas por isso, né? Exatamente. Depois se retornou ou não. Os ciganos também não batizam seus filhos na Igreja Católica, não fazem a maioria dos ritos a partir da Igreja Católica, mas a sua santa padroeira é uma santa católica, que é Santa Sara Kali. Inclusive, a gente vai ter um especial sobre Santa Sara no YouTube no final desta semana, depois vocês podem ver. E por que eles cultuam Santa Sara Kali? Exatamente por esse motivo que eu acabei de falar para vocês. Porque Santa Sara Kali é uma santa católica, eles já tinham as deidades deles, eles não têm na sua hierarquia mitológica, digamos assim, de cultos religiosos, não é uma deusa. Eles têm um deus e uma deusa. Só que eles precisavam de uma figura para a Igreja Católica que desse essa proteção para eles, porque muitos deles foram mandados embora e muitos foram mortos, né, durante muitos períodos. Não pode esquecer que os ciganos foram perseguidos em todas as ocasiões em que governos autoritários perseguiram povos, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler e os nazistas perseguiram determinados povos, os ciganos sempre estavam
na lista dos personas não gratas, em todas essas perseguições de todos os grupos possíveis. E o mais legal é que eles acabaram escolhendo uma santa, que era uma santa que os próprios católicos não curtiam muito. Primeiro por um racismo, porque ela era uma santa mais escura, e se vocês forem ver a cripta em que Santa Sara tá embaixo da terra, ela tá num buraco dentro da catedral que ela tá. Quase como se eles quisessem colocar ela lá escondida. Então os ciganos abraçaram Santa Sara quase como uma representação de como eles se sentiam nessa sociedade em que eles estavam. Então, vamos falar sobre Santa Sara melhor na live dela, mas só para dar uma pincelada aqui. E aí a gente tem, depois desses ciganos... Não, eu quero falar mais uma coisa sobre esses ciganos. E aí a gente pode falar um pouco sobre a questão da cartomancia, né? Tanto esse baralho que a gente, do curso que a gente dá, que é o Petit Lenormand, é conhecido como baralho cigano, como o próprio tarô também, muitas vezes, é associado aos ciganos. E por que que isso acontece? Isso aconteceu? Bom, por motivos diferentes, né, em relação ao Petit Lenormand e ao tarô. Mas, falar rapidamente sobre os dois casos. Em relação ao tarô, foi muito porque o tarô surgiu lá num passado remoto, segundo algumas tradições, algumas teorias não comprovadas, como um espelho de coisas que haviam já no Egito e no período de Alexandria, mas de forma mais contundente, mais comprovada ali no século XV, com uma espécie de jogo de festa, né? Jogo de corte, na verdade. E que não era um jogo de adivinhação, a princípio. Mas aos poucos, esse jogo se espalhou e ficou muito famoso. Quando a igreja ganhou poder e começou a perseguir uma série de livros que eles consideravam impróprios, pecaminosos, a igreja também perseguiu jogos. Muitos jogos de corte foram condenados. E dentre esses jogos de corte, o tarô também foi condenado. O que acontece? Por anos, o tarô passou, foi proibido, foi queimado em fogueiras junto com outros jogos e com livros, e passou a transitar somente nas mãos dos ciganos, porque os ciganos já eram uma persona não grata pela igreja. Então, por onde quer que eles transitassem, eles não ficavam muito tempo. Mas eles não abandonaram o tarô. O tarô continuou circulando nas mãos dos ciganos. Alguns dizem também que o tarô continuou circulando dentro de sociedades secretas e tal, mas isso é outro papo. O papo é que dentro das comunidades ciganas, das caravanas ciganas, o tarô subsistiu e foi ganhando cada vez mais esse caráter místico, uma vez que passou a ser usado também por essas comunidades, não só para jogar, para brincar, para se divertir, para fazer apostas, como também para fazer leituras, né, e tanto de autoconhecimento quanto leituras oraculares, que já era um costume dos ciganos, até de outras formas, como leitura de mãos, de café e outras coisas. Então, quando houve um ressurgimento do tarô, já aí no século XVIII, ou XVII, 18, foi primeiro através dessa, quando a igreja afrouxou um pouquinho, essas caravanas ciganas, né? E aí foi assimilado de novo pela alta sociedade, depois nas sociedades secretas e daí por diante. Já o Petit Lenormand acabou sendo associado aos ciganos também pelo uso já mais direto oracular, porque o Petit Lenormand já fez um caminho mais rápido. Na segunda edição, o Petit Lenormand já tinha regras para uso oracular, né? E acabou sendo associado com os ciganos mais diretamente, principalmente no Brasil. Então, o Douglas perguntou ali se os ciganos têm um deus e uma deusa. Como eu falei antes, sim, eles têm duas divindades, uma divindade masculina e uma feminina como superiores. Mas, como eles abraçaram muito o catolicismo, por exemplo, os ciganos aqui em Portugal, eles são extremamente católicos, obviamente, porque aqui em Portugal tu é católico, quase assim, né? Então, eles acabaram abraçando, mas você não vai. É muito difícil você ver um cigano indo numa igreja, é o que eu falei. Os ciganos, eles
se protegem com essas figuras da Igreja Católica, mas eles não seguem os mesmos ritos da Igreja Católica. Inclusive o batismo dos ciganos é diferente. A gente tem a iniciação, vou dizer assim, porque tem várias iniciações, mas a iniciação dos ciganos é diferente. Quando a menina menstrua pela primeira vez é diferente. Que não tem na Igreja Católica, né? Quando o casamento de ciganos é muito diferente, e o casamento, principalmente dentro das famílias ciganas, é diferente em cada uma das famílias. Tem família que a menina tem que perder a virgindade com uma agulha, com um monte de mulher. Tem família que a menina tem que perder a virgindade numa sala ao lado, num lençol branco. E depois mostrar o lençol sujo de sangue numa festa para todo mundo ver. Tem um monte de ritos diferentes. Alguns que pra gente pode soar até como agressivo para nossa sociedade atual. Mas eles são vários ritos bem diferentes um do outro. Bom, as famílias ciganas maiores, mais conhecidas e mais presentes no Brasil são a família Ron e Calon. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ciganos espirituais, que é o que as pessoas já tinham nos perguntado antes. Sobre os ciganos, entidades. Como a gente já falou agora aqui, historicamente, os ciganos eles têm ligação sim com o Egito. E por isso que tem essa nomenclatura do Gypsy, e por isso que eles também se autotitulam vindo do lado do Egito. Tá tudo certo, inclusive as práticas deles têm muito a ver com as práticas do Egito mesmo, do que já existia de magia cerimonial egípcia. Mas aqui perguntaram antes, Natasha, vejo gente falando que ciganos usam de salmos e que usam da Bíblia, né, partes da Bíblia para fazer orações, feitiços e simpatias e tudo mais. Sinceramente, na família cigana que eu conheci mais adentro, a gente não tinha o costume de usar a Bíblia, não. Não era uma coisa que se via. Mas as pessoas tinham Bíblia como um livro que poderia ter uma possibilidade de você fazer uso. Mas não um assim... livro de sabedoria, né? Um livro sábio, exatamente. Mas depende da família. Como eu disse, tem famílias que são mais conectadas ao cristianismo do que outros. Vou falar um segredo para vocês, espero que isso não choque muito, mas os ciganos eles têm um pouco de atrito com os judeus. Então também, calma lá, que parte da Bíblia, Torá, Antigo, Novo Testamento você está se referindo. Olha, agora a gente vai falar sobre, então, as entidades ciganas. A gente já falou sobre os ciganos de mídias sociais, cigano Nutella, o cigano raiz, que é o cigano de família. Agora a gente vem para os ciganos da Umbanda. Quando a gente fala aqui aqui no Instagram, né, muita gente se autotitula aí cigano. Normalmente são pessoas que são ligadas à Umbanda. E todo respeito a quem é de Umbanda, muito respeito a todos os ciganos da Umbanda. Mas quando a gente fala de ciganos da Umbanda, a gente sempre tem que pensar que essas entidades ciganas, elas vão seguir aquilo que o lugar onde você frequenta, como eles fazem, como eles cultuam, é esse o ponto que você tem que se focar. Porque cada casa, cada centro espiritual / religioso vai cultuar os ciganos de forma diferente. Vai ter lugares que vão cruzar os ciganos, por exemplo, com a linha dos Exus. E vai ter lugares que não, que vão cultuar os ciganos como, eu vou botar aqui entre aspas, ciganos do Oriente, dizendo que eles são ciganos do Oriente puro, e aí o trabalho é um pouco diferente do que aqueles que juntam com a linha dos Exus. Cada lugar faz de um jeito, e normalmente essas entidades, elas se autodenominam ciganas por 2 motivos. Um, porque assim elas são mais fáceis de serem reconhecidas, ou porque, segundo o que alguns lugares de Umbanda falam, se alguém aqui da Umbanda quiser falar melhor do que eu, por favor, que dizem que são espíritos de pessoas que eram ciganas e já desencarnaram e agora vêm para a Umbanda, então, praticar este trabalho.
Pode sim, mas aí vai vir ciganos de várias partes do mundo. Não vai vir só o cigano que a gente tem, que a gente imagina no Brasil, né? Pode vir o cigano da Romênia, o cigano do Rajastão, o cigano da Índia, o cigano, enfim. E quanto à possibilidade desses ciganos se aglutinarem dentro de uma energia espiritual, como acontece, por exemplo, com o Exus? Pode acontecer também, que eu acredito que é o que a maioria dos lugares que fazem esse trabalho, como a Umbanda ou como outras religiões brasileiras também, provavelmente fazem. Tem alguém aqui que é da Umbanda ou de outra religião brasileira e quiser nos falar um pouquinho sobre como que é esse trabalho dos ciganos, por favor, fiquem à vontade, falem aí pra gente no chat. E tem os outros ciganos também. Nini, segura aqui o. Sério aí, gente, que eu vou precisar tomar uma água. Que aqui tá muito seco porque a gente ligou o esquentador. Deu. Obrigadinha. Mas é o seguinte, pessoal. Tem os ciganos também. Isso acontece muito com quem tá desenvolvendo oráculos. Que eu acho bem engraçado, porque as pessoas começam a jogar cartas ciganas e acham que as entidades que vão trabalhar com elas vão ser ciganas. Vão ser ciganos que vão vir fazer esse trabalho. Ó, os ciganos que trabalham em centros de Umbanda são os banidos. Como assim, Banidos Nara? da onde? Banidos da onde? Explica essa palavra pra gente. O que acontece muito é que nem sempre são ciganos ligados a religiões brasileiras que trabalham com as pessoas. Muita gente tem médium cigano. Isso acontece dentro de famílias ciganas também, porque eles também têm espíritos que são da família, espíritos protetores. Normalmente são espíritos ancestrais, são de antepassados daquela família, que vêm e vão fazer esses trabalhos. Ó. Por que tu não termina de dizer o que você tá falando? Porque eu fui ler ali o que eles falaram na termina Umbanda. o que tu fala, depois tu Eu já não lembro o que eu tô falando, Celso. Pois Isso é. aqui me atrapalha, ó. Tô adorando. Olha lá. Ciganos consagrados apenas em Sara Ciganas. Tô adorando tudo isso. Eu não sei se me considero como um cigano, mas eu amo ciganos e de uma certa forma sempre esteve ligada à minha vida. A casa que eu frequentava dizia que a Umbanda agregou os ciganos na linha dos Exus, pois é magia que só os ciganos conseguem desmanchar. As tendas dos ciganos na época, acho que no fundo sempre estiveram com ela. Então, super graça. Os ciganos, desses que eu tô falando, os por último agora, são os que eu denomino guias ciganos, mas que não trabalham dentro de uma religião específica. Eles não trabalham em nenhuma religião brasileira, não é só na Umbanda que trabalha com ciganos, né? Mas eles são médiums, eles vêm para fazer um trabalho, para te fazer evoluir em algum determinado ponto. Podem ser ciganos que eram de família cigana mesmo, espíritos dessas pessoas, e já desencarnaram e agora vêm trabalhar dessa forma, como acontece dentro das famílias ciganas com o culto aos ancestrais, ou pode ser algum outro espírito que não era cigano. E aí que é o mais incrível. Ele não era cigano, ele não veio de família cigana, mas para facilitar o diálogo com as pessoas, ele se autodenomina cigano. E tem alguns espíritos que são muito próximos às magia egípcia, que é bem comum despertar a magia egípcia. E aí a pessoa vê, mas eu tô recebendo um cigano, mas ele vem com muitos aspectos egípcios. Tem tudo a ver, porque os egípcios e os ciganos, né, tiveram essa mescla cultural muito forte, né? E quer falar aí? Quero, mas vou esperar tu terminar. E às vezes vem com uma roupagem ou com algumas características muito ligadas ao hinduísmo, que também é muito comum para fazer essa conexão com os ciganos. Agora pode falar. Não, o que eu queria dizer é que a gente não pode nunca esquecer, quando a gente está falando de uma questão espiritual, que os espíritos são gerados de diversas formas. Alguns espíritos são pessoas que desencarnaram, mas a grande maioria dos espíritos não são pessoas que desencarnaram. Eles têm um outro tipo de natureza. E esse outro tipo de natureza, que talvez seja um assunto muito complexo para a gente abordar agora, assim, numa live dessas, mas é um tipo de natureza mental. O que não quer dizer que eles são maluquice, ou que eles são invenção da tua cabeça, ou que eles não existem. Mas a própria essência do espírito é uma essência, de qualquer espírito, é uma essência de natureza mental. Portanto, muitas vezes pode ser que
um espírito que se apresenta para alguém como sendo um cigano, ele simplesmente se designa cigano porque ele foi criado por uma substância mental que o identificava dessa forma. Ou seja, muitas pessoas identificaram ele dessa forma até que ele tomasse esse corpo de um cigano. Então, na prática, significa que as nossas ideias e até mesmo as nossas fantasias podem evoluir para tornar-se um espírito, principalmente quando são empenhadas em trabalhos, né? E quando eu digo trabalho, não estou falando exclusivamente de magia, mas também de orações e de oráculos e outras coisas do gênero. Então, isso gera os espíritos, fortalece os espíritos, e com o tempo, esses espíritos realmente acabam se identificando a essas naturezas, sejam elas quais forem. Assim também são criados os anjos, os demônios e outros tipos de espíritos da natureza e tal, dentro de uma substância mental, que na magia às vezes é chamado de luz astral e outros nomes. Os ciganos, eles são muito ligados à natureza, né? Então, assim, tudo se desenvolve muito em torno da natureza. Ali o Douglas falou antes, eles trabalham em algumas linhas na Umbanda, porque só os ciganos desmancham aquilo que... alguns feitiços que só ciganos desmancham. Então, os ciganos, eles têm um estudo, pelo menos existiam há tempos atrás, tá? Aqui em Portugal eu não sei como é que é, porque ciganos aqui não sei. Mas eu sei que na Península Ibérica, mais pra cima, lá em Espanha, os ciganos são mais faca na bota. Assim, nessa coisa de feitiço, sabe? Na parte da feitiçaria. E aí, o que acontece é que eles têm o Caco. O Caco é o grande feiticeiro dos ciganos. E o Caco, ele é aquele que tem que estudar a vida inteira essa parte da feitiçaria, e ele prepara os menores, os mais novos, para também trabalharem nessa parte. E não são todas as pessoas que são cacos. Eles são, tipo, os selecionados, sabe? E os cacos, vou contar uma coisa para vocês, curiosa. Para vocês verem como eles são muito ligados mesmo à coisa da natureza. Os ciganos, eles têm essa força muito com animais, né? Uma ligação muito forte com os animais. E o galo, para os ciganos, é um animal muito, muito sagrado. Quando eles escutam um galo, é um sinal, é um bom sinal. O galo, ele tem vários sinais e códigos que o animal vai passando para o cigano, que ele consegue ter uma percepção sobre o que está querendo, o que o animal está querendo dizer para ele. E a força do galo tá na garra. Exatamente. Já me dizia um cigano. E o cigano, esse Caco, ele criava os seus 2 galos. E ele tinha que criar esses 2 galos mágicos dele. Durante a vida inteira, os galos tinham que ser tipo os filhos dele. E ele cuidava dos galinhos. Deus o livre, acontecer alguma coisa com o galinho, entendeu? O galo tinha que morrer de velho, não podia morrer de doença, não podia nada. Tinha que ser, Deus me livre tocar no galo. E aí, quando o galo morria, depois de muitos anos lá, né, o galo velhinho morria, ele tinha que aprender. Durante toda a vida do galo, ele ia aprendendo, olhando pro galo e aprendendo com o galo. Durante os ritos, coisas sagradas que ele tinha que fazer, tinha que levar o galo junto, porque o galo tinha que ensinar para ele. E depois, quando o galo morria, já de velhinho, ele tirava todas as partes do galo, selecionava a patinha, como o Celso falou, o bico, tudo, separava tudinho, e cada uma das partes do galo virava, então, objetos mágicos de poder para ele durante a vida, mas ele só poderia pegar esses objetos, que seriam os grandes objetos de poder dele na feitiçaria, depois que o galo morria de velhinho. Então tem várias coisas. Eu acho ótima essa história. E tem várias coisas assim com os animais que os ciganos vão puxando, né? Mas a gente voltou pros ciganos de família, né? É os que eu mais sei. Outra coisa interessante dos ciganos Mas é que essas coisas da natureza, que estão ligadas ao paganismo também, que estão ligadas à questão do animal mesmo, os ciganos vão levar também para essas referências de guias espirituais que a gente está falando. É por isso que eu estou falando. Os ciganos são muito conectados com o fogo. O fogo é de extrema sabedoria para os ciganos. Eles têm uma coisa curiosa, é que toda fogueira que um cigano acende, eles têm que pegar um punhado de água e jogar em cima do fogo.
para lembrar que a água é tão importante quanto o fogo, porque sem a água o fogo também não existiria, né? Então é todo um processo assim que os ciganos constroem. Tem uma filosofia por trás. Às vezes a gente acha que o cigano ele é muito só feitiçaria, né? Que ele é só chegar ali e fazer um feitiço, ou é só chegar e tirar a carta. E não, os ciganos eles possuem uma sabedoria, uma filosofia muito grande que eu acho um pecado ser esquecida, principalmente aqui nas redes sociais. Então, eu acho que é isso, gente. Perguntas, deixem aí as perguntas, senão é o momento da gente ir se esquentar. Eu vou aproveitar e dizer uma palavrinha aqui sobre os ciganos no Egito. Quando a gente fala de magia egípcia, pouco se realmente sabe a respeito de magia egípcia, né? Aí, entre os, até mesmo entre os magos das redes sociais aí do mundo atual. Mas existem pesquisas sobre isso, existem pesquisas sérias sobre isso, inclusive alguma coisa de literatura relativamente confiável a respeito disso. E uma das coisas que é interessante sobre a magia egípcia que a gente não fala muito, porque normalmente quando se fala de magia egípcia se foca mais numa questão da mitologia do que das práticas, né? Mas existiam duas magias egípcias, vamos colocar assim entre aspas, né? Existia a magia egípcia dos templos, a magia dos faraós, a magia egípcia oficial, que entrou para a história de forma mais contundente, porque os textos das pirâmides e dos sarcófagos, dos pergaminhos bem preservados em óleo, são os textos que a gente tem mais acesso hoje. Mas existia também uma magia popular, que era até bastante diferente, né? Embora os princípios se baseassem nas mesmas mitologias, pois os egípcios eram muito religiosos, da casta mais pobre até a mais rica, as práticas eram diferenciadas. Inclusive tinha coisa que apenas os feiticeiros populares faziam, e os feiticeiros oficiais, os feiticeiros do Estado, que eram os que viviam no templo, não faziam. Então, essa magia dos ciganos, quando a gente pensa em magia egípcia cigana, às vezes está muito mais ligada a essa feitiçaria popular do Egito do que a magia dos templos. Então, também é uma super escola estudar as práticas dessas famílias ciganas como forma de, junto com outras peças, né, reconstruir essa cultura egípcia também. Então, até mesmo para quem estuda alta magia com base egípcia ou magia hebraica, que também tem uma influência egípcia, vale a pena estudar essas práticas ciganas para ver o outro lado, para ver como a coisa acontecia nas ruas do Egito, fora dos templos. Aqui no nosso altar cigano, por exemplo, a gente tem um quadrinho egípcio. Eu acho que tem muita conexão assim com os guias que falam com a gente. Minha dica para quem tá querendo aí assim conectar com algum guia cigano, seja se vai fazer conexão de guia com ciganos pela Umbanda ou por alguma outra religião específica brasileira, fala lá com a pessoa que comanda a tua casa, alguém de confiança, pede dicas, por quê? Porque segue aquela linha específica de trabalho da tua casa. Vai ser melhor para você e não vai fazer bagunça. Mas se você quer ter um mentor, um guia cigano, sem precisar estar conectado com nenhuma religião, que também é uma opção, eu vou dar umas dicas aqui. Boa. Os ciganos, eles trabalham muito nos sonhos. Às vezes, aliás, às vezes não, muitas vezes, os primeiros contatos que os ciganos vêm fazer como mentores, guias espirituais, é durante os sonhos. Então, antes de dormir, tira um momento ali, ó, fecha os olhinhos e pede, fala, conversa mesmo, diz, ó, se aproxima de mim no sonho, vou estar aqui, vou estar relaxado, de buenas, vem aqui e vamos conversar durante sonhos, me mostra, me dá um sinal. Faz uma oferenda. Ciganos gostam muito de receber presente também. Aliás, todo mundo gosta de receber presente. Eu ia dizer isso agora. Porque não é só ciganos, né? Qualquer um, até eu. Podem mandar. Então, dá uma oferta. Mas o que eu vou dar pro meu cigano? Eu nem conheço ele, não sei o que ele gosta. Boa pergunta. Então, a minha dica é começar a dar algum objeto que traga essa ideia bem da coisa da terra, da natureza.
Não precisa ir comprar um leque artificial para dar pro teu cigano. Começa com alguma coisa que conecte bem com a terra. Um cristal, uma Medalha, uma medalha, uma flor, moedas. moedas, coisas que são mais a terra mesmo, crinas de cavalo. Eu tenho ali, por exemplo, uma oferenda que eu cortei, eu pedi, né, claro, para minha amiga que tinha um cavalo, cortar as crinas do cavalo. Eles adoram crinas de cavalo. Então, assim, botar uma música para os ciganos. Ah, mas eu não sei qual é a música que o meu cigano gosta. Escolhe várias, faz um playlist aí e vê. Faz uma festa com as tuas entidades. Faz do teu momento, talvez antes de dormir. Claro, não vai fazer isso todo dia, mas um dia que tu Terra quiser, dura. que tu puder, faz uma festa, chama uns amigos, faz uma festa para os ciganos, convida eles para festa na tua Uhum. casa. E bebe, faz brindes a eles. Depois, quando teus amigos estiverem indo embora, aí tu faz mais uma oferenda, toma um momento um pouco mais centrado e vai dormir. Com certeza isso vai surtir efeito. Ou até isso aí, uma bebida, dá uma bebida para ele, serve uma taça pro cigano e uma outra para você, Brinda com brinda eles. com ele e toma a tua taça e com a outra taça espera no outro dia, toma um banho com ela ou faz algum outro trabalho específico. Faz esse noite de lua cheia, se puder, faz na rua. Mas, sinceramente, eu acho que assim, os ciganos, eles são muito natureza. Eles vêm de uma energia muito natural. Então, assim, você pode simplesmente estar caminhando na rua, caminhando mesmo na rua. E isso tem a ver com as peregrinações. E peregrinação não tem nada a ver de tô caminhando, viajando na maionese. Não. Peregrinação é quando a gente caminha com algum propósito. Então, eu posso estar fazendo uma peregrinação até o centro de Lisboa se eu quiser, entendeu? Então, se eu tiver na minha ideia que eu tô indo até o centro de Lisboa por algum intento maior. Então, aqui, vai caminha na rua e sente essa liberdade que é poder estar caminhando na rua, tua vida, tua liberdade, que ninguém te tira, é o único que é teu. E te conecta nesses pequenos momentos da forma mais simples com o cigano. O cigano não precisa de ouro, claro que eles adoram ouro, óbvio, quem não gosta? Óbvio que você pode dar coisas muito luxuosas pro teu cigano, óbvio que você vai ver na internet gente que faz oferendas para os ciganos, que é aquela fartura de comida. Mas olha, eu vou dizer que eu tive um ensinamento aqui com uma cigana, aqui em Portugal, que era dia de Santa Sara aqui. E eu tava na fruteira fazendo compras e a senhora entrou. E aí, quando a senhora entrou, eu tava comprando as frutas, eu olhei pra ela e disse assim: eu perguntei pra ela o que ela ia fazer pra fazer no dia de Santa Sara. Porque eu imaginei que ela ia me dizer assim: nossa, a gente vai fazer uma festa enorme, vai comprar, sei lá, um leitão, não sei o quê. Eu imaginei isso. Ela olhou pra mim e falou assim: minha filha, a gente vai fazer um arroz doce em família. Arroz doce é arroz de leite, arroz, né? Arroz doce em família. A gente vai fazer uma lentilha e não me lembro mais qual é a outra coisa que ela falou. Que eu acho que ela tava comprando umas frutinhas que ela ia colocar na mesa. Era uma coisa muito simples. Então, assim, ó, parem de achar que precisa de uma coisa super extraordinária, de roupas caras, que precisa de muito brilho, muita purpurina, porque isso não é a essência A da essência é a coisa, alegria. A essência é a festa. A essência é a liberdade. tá? E eu queria contar uma história aqui, e aí tu pensa aí para lembrar o pessoal do nosso curso, Tá tá? bem. Mas eu queria contar uma história para vocês que eu tive com os ciganos aqui em Portugal. Uma coisa muito interessante é que a gente sempre gostou dos ciganos e tal, mas a nossa ligação sempre foi assim, de altos e baixos, assim. Não foi nunca uma coisa constante, né? A Natasha passou um tempo com a família cigana, depois se afastou e tal. Ah, mas uma coisa interessante, quando a gente chegou em Portugal, nós viemos quase por coincidência, vir morar justamente num bairro cigano. Então aqui em volta tem muitos ciganos. E quando viemos para cá, o meu sonho, eu tinha vindo, o meu principal motivo de vir era porque eu queria tocar. E eu não via oportunidade de tocar no Brasil, assim, não conseguia ter uma vida como músico no Brasil. E eu queria tocar. Tive muitas dificuldades no início, porque para mim foi muito difícil ter tempo de ensaiar, ter tempo, ter coragem de também de ir atrás das coisas e tal. No início é muito complicado quando logo que você chega, se você chega sozinho, né, que nem nós chegamos aqui. E até que um dia a Natasha conseguiu até um trabalho para mim numa escola para eu dar aulas. E eu tava numa semana muito ruim, muito triste.
muito mal, achando que eu não ia conseguir tocar, que ninguém queria me ouvir, sabe? Depressivo mesmo, em relação a isso, assim. Até a Natasha tinha me dito umas coisas em relação à música que eu não tinha gostado, tava muito mal. Oh, bem. E aí eu resolvi, assim, meio indignado, sair na rua tocando. Sair com o violão, em vez de ir dar aula na escola com o violão nas costas, dentro do bag, eu resolvi sair tocando. E eu tava na rua, tocando violão, tocando. Passei na frente de um bar. Na hora que eu passei na frente do bar, os ciganos, na volta, na verdade, os ciganos, na ida me chamaram. Aí eu cumprimentei e tal. Na volta, eles me chamaram de novo e eu resolvi parar. Eu parei, sentei numa mesa com eles. Eu não vou dizer como é que o Celso chegou em casa, qual é o estado dele, tá? Mas continua a história. Mas eles me deram tanta força porque eles ficaram pedindo para eu tocar e eles pediram para tocar uma música atrás da outra. E quando diziam, não sei essa, eles diziam, então toca outra, toca uma que tu sabe, toca uma que tu gosta. E aí eu tocava e eles vibravam do meu lado. E eles cantavam e eles dançavam. E daqui a pouco um cigano veio lá de dentro, de dentro do bar com uma cerveja e pum, pra ti. Me deu uma cerveja, me deu outra cerveja. Né? Eles estavam fumando, eles me deram cigarro, sabe? E eu aceitei tudo, porque eu disse, não vou deixar de aceitar nada que os ciganos me mandem, me deem. E eu, tipo, continuei muito feliz. Eu fiquei muito feliz naquele dia. E esse dia mudou a minha relação com a música em Portugal. E a partir daí eu consegui destravar todas as coisas. Tá, e conta o que eles te deram, que é o mais engraçado. O mais interessante é que entre uma música e outra me perguntaram a história, né? Por que eu tava lá e tudo. E eu contei que tinha chegado em Portugal, que eu tava tentando viver a vida e tal, que tava difícil. E aí, um cigano entrou no bar e voltou com um chaveiro. E o chaveiro tinha a bandeira de Portugal. Ele disse, ó, isso aqui é para tu botar na tua chave e tu saber que tu tem a chave de Portugal. E aí eles tudo bateram palma, e eu senti que, cara, eu recebi a chave de Portugal dos ciganos. E aquilo para mim foi uma coisa, assim, incrível. Ainda na volta eu voltei tocando, assim, só para dar para dizer que a coisa não podia ter sido mais mágica. Eu tava voltando e ainda numa esquina, um cara apareceu do nada com uma e tocou comigo um blues, me cumprimentou e foi embora. E eu fiquei assim, tipo. Mas essa coisa que o Celso tá falando é muito interessante, que os ciganos são muito simbólicos, né? Eu fui aqui no encontro aqui em Portugal, choquem vocês, para ver como a religiosidade cigana ela vai também se modificando. Eu fui em um encontro de ciganos crentes em Portugal. Crentes, Existe cigano crente, igreja evangélica, né? Mas o que que acontece? Os ciganos crentes, eles têm, eles buscam essa... É um tipo de cigano que a gente nem ia falar, né? É um cigano que a gente nem ia falar, mas agora lembrei disso. É um tipo de cigano, os ciganos crentes, que eles vão contra algumas coisas que são bem tradicionais deles, que é isso que eu tô falando do pé no chão, da terra, desse contato com o animal, da feitiçaria. Eles querem se afastar dessa visão, dessa figura do cigano, e eles inclusive não fazem mais essas práticas. E muitos desses ritos que são de famílias, eles deixam de lado, né? Se consideram ciganos, porque cigano é quem nasce de uma família cigana, como eu disse, ele pode seguir outra religião depois se ele quiser. Então, mas eles são crentes, eles, né, são de uma são aqui eles eram do... Ai, não lembro qual é a igreja evangélica específica, mas existem vários, eles são muitos. Mas no dia de Santa Sara, eles vão lá e vão fazer, sim, a eslava de Santa Sara. Quando eles fazem quando esses ritos que são mais, assim, tradicionais da família, eles estão junto com a família. Mas eles têm alguns ritos que eles modificaram para conseguir abraçar, então, esse novo modelo dele. Mas cantam muito, né? Cantam muito, fazem umas músicas de crente, estilo cigano, ó. Muito massa. Mas É o Douglas, meu filho. Douglas. Mas o Douglas, a aculturação tem muito a ver com os ciganos. Eles são extremamente adaptáveis. Eles, e aí
E essas modificações fazem parte da natureza deles também. Eles são tradicionalistas por um lado e por outro lado adaptáveis. E isso desde sempre, não é de agora. Por isso que a família cigana que existe aqui em Portugal é muito diferente de alguma família cigana que existe no norte de Portugal, muito diferente da Espanha, muito diferente França e outros lugares assim. Ah, Então é isso. Eu tenho é várias isso. coisas para contar sobre Santa Sara. Agora, quando o Celso estava falando, tava bombardeando minha cabeça, me segurando para não falar. Mas vou deixar para vocês participarem da nossa live especial Santa Sara, que vai ser no sábado ou no domingo, não me lembro agora, mas vai ser lá no YouTube. Então, tá? Fiquem sabendo. Apareçam por lá pra gente conversar. Eu tô baseando todas as minhas referências para essa conversa sobre Santa Sara a partir de artigos científicos e de textos escritos por ciganos. Então, espero vocês por lá. E também, quem quiser, a gente tem vagas abertas para o curso de Cartas Ciganas, nível 1 e 2, até o dia 19 de janeiro. Lembrando que cartas ciganas não são cartas ciganas. Quer dizer, elas são ciganas tanto quanto o tarô ou qualquer outro tipo de jogada de cartas. Mas as cartas ciganas são um baralho Petit Lenormand, um dos oráculos mais interessantes e poderosos criados aí no século XIX. E É isso. é isso. E outra coisa, você pode ter aí o seu médium, o seu guia cigano, trabalhar com seres ciganos e eles não trabalharem com oráculos. Muito cuidado. Tem alguns guias ciganos que vêm simplesmente para passar informações sobre a vida. Alguns vêm falar sobre fogo, como eu estava dizendo. Alguns vêm falar sobre esse contato com os animais. Outros vão te ensinar sobre poções e feitiços especificamente. Então, assim, nem sempre eles trabalham com oráculos. E nem sempre quem trabalha com oráculos trabalha com ciganos. Exatamente. Meus oráculos, por exemplo, trabalham de forma completamente autônoma. Quando eu jogo cartas, os ciganos estão comigo tanto quanto eles estão em outros momentos da vida, não especialmente. E é isso, gente, tá? Perguntem, questionem as galera que usa o termo cigano aqui no Instagram e pensem sobre essa questão política e social que nós estamos levantando também. Isso é muito, muito, muito importante. Perguntem para os ciganos, de famílias ciganas, o que eles acham sobre essa utilização, né, dessa vulgarização do termo que está acontecendo, desse uso da palavra, de usar uma etnia, de uma cultura, na verdade, para vender, para trazer um marketing, para vincular ao termo vidente. Também tem que ter um cuidado. Cigano não é só vidente, né? Cigano é um povo, cigano é uma cultura, cigano são muitas pessoas. A gente precisa ter sim esse cuidado, ter sim esse respeito. Isso aí. Tá bom? Um grande beijo, obrigada por quem ficou aqui. Agora a gente vai nanar porque tá frio.